Prof. Rafa chegando aqui na área para trazer mais um conteúdo diferenciado, qualitativo para quem está estudando redação em alto nível. E este conteúdo aqui é dos bons mesmo, né? Então, se você ainda não fez, se inscreva aqui no canal do YouTube Professor Rafael Reis e siga também lá no Instagram, @Prof. Rafael Reis. Hoje eu vou falar do nosso sociólogo Gessé Souza. O Gessé é um grande expoente da sociologia, na minha humilde opinião, é um dos maiores pensadores, né, da realidade brasileira. Tem uma produção muito vasta, né, de livros, de artigos acadêmicos. Foi meu professor na especialização de políticas públicas. Na verdade, ele só deu a aula inaugural e depois colocou os orientandos dele para dar aula lá para a gente. Mas pelo menos eu tive uma aula com o professor Gessé. E aqui eu trouxe para vocês, para apresentar, né, eu já apresentei, já fiz vários vídeos no canal do YouTube, de conceitos, né, a partir do Gessé, da ralé brasileira, mas aqui hoje eu vou apresentar algumas obras. Eu tenho praticamente quase todas as obras do Gessé, faltam duas na verdade, né, essa última que ele acabou de lançar, né, Pobre de Direita, que é um livro que eu já vi que é bem provocativo, assim como toda a obra do Gessé, que tem um fio condutor, né? A primeira obra dele, isso aqui é uma obra que eu divido estritamente, digamos assim, acadêmica. Eu trouxe aqui dois blocos, né, de livros. Uma pegada mais acadêmica, outros que têm uma reflexão acadêmica, mas escritos numa linguagem bem mais acessível. Então esse aqui é o primeiro, né, que é a Construção Social da Subcidadania. Eu não recomendo vocês começarem por esse, a não ser que você tenha um objetivo acadêmico, a não ser que você já seja da área de ciências humanas, porque é uma linguagem, digamos assim, mais técnica, na qual ele vai debater principalmente com o patrimonialismo do Sérgio Buarque de Holanda, né? Então é um debate, e depois ele vai mostrar a partir da sua teoria, influenciada pelo Bourdieu, sobretudo pelo Bourdieu. Ele tem outras influências também, como um filósofo o canadense, né, Charles Taylor, mas é sobretudo aqui o Bourdieu. Mas é uma obra muito importante acadêmica, né? Só tem que é uma linguagem um pouquinho, digamos assim, mais complexa. Uma outra obra, essa aqui para mim é a melhor obra, tá? Essa aqui para mim é a melhor obra, A Ralé Brasileira. É uma obra, na verdade, composta por uma coletânea de textos de orientandos do Gessé, de pesquisadores, né, que o Gessé trabalhou em conjunto numa pesquisa muito ampla e que traz uma visão mesmo, uma leitura de Brasil totalmente distinta. É assim, muito boa mesmo essa obra aqui, para mim uma das melhores das ciências sociais. E aqui que surge o termo, né, provocativo, a ralé brasileira, que nós temos um vídeo aqui no canal do YouTube só falando sobre a ralé brasileira, que é aquela classe, né, excluída, um terço da sociedade brasileira que vive da sua força muscular para sobreviver e que está aí levando paulada, digamos assim, de todos os lados, né? Paulada que a gente está falando aqui no sentido figurativo, aliás, também no sentido literal, né? Se a gente parar para pensar que as pessoas pobres são as que são as pessoas que se encontram, né, em situações de vulnerabilidade e que, portanto, estão mais expostas à violência urbana, à violência policial. Bem, uma outra obra também de cunho mais acadêmico, muito inovadora, muito instigante também, é esta aqui, né, Os Batalhadores Brasileiros, a Nova Classe Média ou a Nova Classe Trabalhadora. Nesta obra, o Gessé pega ali aquele período áureo da gestão do PT com o presidente Lula em 2010, na qual nós tivemos um crescimento da classe média e que muitos economistas chamaram de a nova classe C. E aí, na verdade, o Gessé bate bastante nessa reflexão. Para ele não é uma nova classe média, não tem nada de classe média, e ele vai chamar esse grupo de pessoas que ascenderam por meio das políticas públicas de os batalhadores, que são pessoas que conseguiram trabalhar em 2,
3 empregos, porque a economia estava muito boa, muito aquecida, então essas pessoas se sacrificavam, trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, pensando na geração, né, dos seus filhos, em como melhorar, em como trazer algum benefício para esses filhos. Só tem que não é uma classe média tradicional, não é uma classe média que consegue incorporar o capital cultural legítimo, que é um outro conceito que a gente já trabalhou aqui no canal também, que é do Bourdieu, né? Que o Gessé pega aqui para analisar a realidade brasileira. Então essa nova classe C, esses batalhadores, não incorpora esse capital cultural legítimo e não consegue sustentar essas melhorias econômicas e até mesmo culturais por muito tempo. Então é um livro muito bacana. Agora, no bloco, digamos assim, de produções mais populares, e quando eu falo aqui de produções mais populares, não estou desdenhando não, tá? Aqui é só porque é uma linguagem mais fácil. Tem as reflexões acadêmicas, todos esses livros que eu vou apresentar com a fundamentação teórica. Na verdade, o Bourdieu, o Gessé, para quem lê lá desde o primeiro livro até o último, com certeza publicado, sempre tem o fio condutor de construção teórica, né? Que ele não larga a mão, que ele acredita que essa fundamentação teórica é capaz de responder às complexidades da realidade social. Mas a diferença é que tem essa linguagem mais acessível. Então, aqui eu separei 3, né? Vou pegar aqui um best-seller dele, A Elite do Atraso. Isso aqui é muito interessante, que vai mostrando como os donos do poder, né, acabam difundindo esse ódio ao pobre, o ódio ao negro, e como que esse passado escravocrata ainda está muito presente. E como que o discurso de corrupção, na verdade, contra governos populares é histórico no Brasil, né? Toda vez que você tem um governo popular que consegue, por meio de políticas públicas, fazer com que haja uma ascensão social da classe mais pobre, da classe preta, né? E isso gera diversos problemas institucionais. Então esse livro aqui, ele é muito bom mesmo. Indico vocês começarem por ele, para quem aí tem interesse. Muito bom mesmo. Depois nós temos A Classe Média no Espelho, um título muito sugestivo, né? Ou seja, como a classe média estivesse se olhando no espelho, e aí ele vai fazer uma radiografia mesmo dos valores morais, dos valores políticos da classe média, como que ela age, digamos assim, em grupo social. E por fim, eu destacaria aqui como o racismo criou o Brasil, porque é uma versão bem diferente, né? Vamos supor, do lugar de fala da Djamila Ribeiro, flerta um pouquinho com o conceito de racismo estrutural, mas ele vai além, mostrando como que o racismo racial é o que dá tom, inclusive, para os donos do poder. Nunca se fala isso, nunca é explicitamente dito, mas, né, é o racismo racial incomodando, né, quando há algum tipo de melhoramento para as pessoas negras. Então, esses são os livros do Gessé, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, né, tenta aí adquirir um desses exemplares para você aprofundar a sua reflexão. Lembrando que aqui a gente não só ensina técnicas de redação, mas também, né, cidadania, acesso ao conhecimento, à cultura. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.